Boa tarde a todos, a todas. Nós vamos iniciar a atividade de tópicos especiais do programa de pós-graduação em Direito, Mestrado e Doutorado da Unijuí, e também do grupo de pesquisa, Fundamentação Crítica dos Direitos Humanos, que eu coordeno com o professor André Coppetti. E hoje nós estamos recebendo a presença do professor Dr. Roger Halpe Rios, para explanar sobre direitos humanos e direito da antidiscriminação. Roger, de forma bastante informal, eu gostaria de te agradecer de forma bastante empenhada a tua disponibilidade e generosidade com a nossa instituição, comigo em particular, por prefaciar o meu livro do André, dizer que é uma grande honra para nós poder dividir contigo e você dividir com a gente as tuas experiências, os teus conhecimentos e também a tua generosidade existencial, pessoal, que é bastante encantadora. Eu costumo dizer, a academia às vezes é um lugar áspero, a academia às vezes é um lugar um pouco essencialmente vaidoso, e desde o primeiro contato que a gente teve contigo, a forma como tu me recebeste, a forma como recebeste os nossos alunos, nossos colegas, demonstram uma pessoa magnífica, muito interessante que você é. Então, gostaria de dizer, de uma forma bastante acolhedora, que a nossa casa, a instituição, eu tenho certeza que falo em nome dos meus colegas da coordenação do programa, está sempre aberta para que você possa aqui colaborar com a gente, e que quando vieres, e esperamos que venha presencialmente logo, será muito bem recebido sempre. Então, gostaria de deixar aí um caloroso abraço nesse tempo de distanciamento, mas também de aproximações, para que você tenha com a gente aqui uma parceria acadêmica, mas também uma parceria de trocas existenciais, que são muito importantes, sobretudo na vida contemporânea. Cumprimentar os colegas, na pessoa do professor Michael, coordenador do programa, temos vários professores que já estão presentes, professora Joyce, professora Janaína, professora Neuci, tem alguns que eu não tenha ainda percebido, porque eu não consigo ver a tela de todos. Cumprimentar os nossos alunos do mestrado, os alunos do doutorado, do Minter, aos alunos da graduação. Eu vi que temos convidados de fora, professores de fora, também temos alunos de outras instituições. Temos uma colega aqui que está dizendo que é de Santa Catarina. Então, nós temos um público bem eclético, que é o que permite, né, e bem distribuído geograficamente no Brasil, que permite esses encontros virtuais. O professor Dr. Roger é professor do programa de pós-graduação da Unicinos, né, do PGD da Unicinos, mestrado, doutorado em Direito, e é também desembargador federal do TRF4, da 4ª Região, que tem sede em Porto Alegre. Então, é alguém que, além de ter uma vivência prática, né, alguém que opera o direito na sua dimensão mais pragmática, é um profundo estudioso das temáticas relacionadas ao problema das minorias, da discriminação, a ideia da relação com a diferença e a igualdade dentro da tradição jurídica. E é um exemplo para os nossos alunos que estão aí, que têm intenções futuras, de que não se pode parar no concurso, né, professor Roger, que é necessário continuar estudando sempre, mesmo depois de alcançados os objetivos, é necessário continuar estudando, porque quem não estuda não dialoga com o mundo, tem incapacidades que são não só epistemológicas, mas também se tornam existenciais. Eu vou fazer aqui propaganda de 2 livros do professor Roger, que eu acho que são livros muito interessantes, que dialogam com a temática da fala de hoje, que é o livro chamado Direito da Antidiscriminação, Discriminação Direta, Indireta e Ações Afirmativas. É este livro aqui, foi publicado pela editora da Livraria do Advogado, foi prefaciado pelo, na época, ministro do STF, Joaquim Barbosa. É isso, né, professor Roger? E tem 3 sentenças ao final que são paradigmáticas, que são da lavra do TRF4, da relatoria do professor Roger, que são muito emblemáticas e que, de certo modo, dialogam muito com o conteúdo do texto. E um livro que eu vou depois colocar aqui na caixa no chat, que é um livro que pode ser baixado gratuitamente, que é o livro Direitos Sexuais e Direito
de família em perspectiva queer. Depois eu coloco um texto que foi organizado junto com o professor Daniel Burillo e o professor Fernando Sefner, publicado pela Universidade da Saúde Pública ali de Porto Alegre, né? E que eu depois, na sequência, eu já vou disponibilizar o link e que quem quiser baixar a obra poderá baixá-la gratuitamente ali. Vale a pena. Ambas as obras são obras maravilhosas, são obras excelentes, e quem quer aprofundar no estudo dessas temáticas, eu sugiro que adquiram a primeira obra e que baixem a segunda e façam a leitura da mesma. Então, a dinâmica do trabalho de hoje, para não me estender, nós fomos aí definir uns 40, 50 no máximo, aí a critério do professor Roger, para que depois a gente possa dialogar, né, com os participantes e finalizarmos a nossa atividade por volta das 16 horas. Então, para não ficar também muito maçante, para quem é o convidado, mas também para todos que estamos o tempo todo e voltando a um monte de atividades dessa natureza. Então, professor Roger, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo seu aceite, e eu espero que esse seja, como já esteve aqui presencialmente no ano passado, né, fazendo uma fala no nosso congresso, volte várias e várias vezes e que possamos estreitar os nossos laços acadêmicos para fazer coisas juntos cada vez mais e cada vez melhor. Então, te passo a palavra. Bom, todo mundo bem aí? Sim? Qualquer coisa, faça um sinal aí que eu tô de volta e meia, eu olho os quadradinhos aí. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu quero, se me permitem a licença, no nome do coordenador do programa, professor Michael, no nome do professor Douglas, que fez o contato também, estamos frequentemente dialogando, agradecer muito a honra, a gentileza, o privilégio de poder dispor da palavra nesse momento, agradecer a hospitalidade que esse programa, e particularmente os professores e professoras, estudantes desse programa, me dedicam, às vezes que tive aí, agora nesse momento, fico muito feliz e muito honrado, tenho certeza de que é mais do que a generosidade das palavras do professor Douglas a meu respeito, o sentimento é recíproco de amizade e de cumplicidade na busca do conhecimento e de construção de um mundo melhor. Muito obrigado a todos e certamente vamos continuar esses nossos diálogos. Bom, o tema que, quando o professor Douglas me procurou, o tema que propôs foi, partimos de uma conversa sobre direitos humanos mais ampla. Aí, buscando uma data, nós nos demos conta que a data que foi possível, o dia de hoje, 11 de setembro, é um dia forte na recente história, digamos, da humanidade, do Ocidente em particular, mas do mundo todo, e da história dos direitos humanos em particular. Todos se recordam, 11 de setembro foi a data do atentado às Torres Gêmeas, na cidade de Nova York, e não só pelo desastre humano que se fez naquele momento, com tantas vítimas, mas político, histórico, cultural, ideológico, isso teve e tem até hoje grandes impactos, e particularmente tem sobre a ideia e o papel dos direitos humanos entre nós. Então, a gente até conversou, né, brincando, eu e o professor Douglas, olha só, 11 de setembro, que data, difícil e ao mesmo tempo provocadora para falar de direitos humanos. Então, o que eu proponho hoje é fazer uma aproximação, digamos assim, entre essas duas áreas, o direitos humanos e direito da antidiscriminação, que, como o professor Douglas mencionou, é a área onde eu concentro meus estudos. Fazer essa aproximação entre direitos humanos e direito da antidiscriminação, basicamente em dois momentos. Primeiro momento, pensando nos dois, direitos humanos e antidiscriminação. Origens, paralelos, cruzamentos e gerações. Eu sei que parece muito, mas eu vou tentar ser bem resumido. Repetindo, então, fazendo uma aproximação entre direitos humanos e direito da antidiscriminação, pensando nas suas origens, traçando alguns paralelos, alguns cruzamentos, e marcando como se poderia falar de gerações hoje em dia de direitos humanos. No segundo momento, falar mais especificamente do direito à antidiscriminação e seus temas, não em geral, não fazendo um panorama genérico dessa área, direito à antidiscriminação, mas tendo foco nos cruzamentos e nos contextos comuns que hoje experimentam direitos humanos e direitos à antidiscriminação, que foi aquilo, ou que será aquilo, que é objeto da minha fala na primeira parte. Então, peço a gentileza de vocês de me acompanharem nesse momento, né, nesses dois momentos, nessas duas partes,
para que depois nós possamos dialogar. Aqui é muito mais um exercício de reflexão quase livre, quase um ensaio que eu proponho hoje, pensando em direitos humanos, especialmente porque nós estamos num ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico é aquele ambiente que nós devemos ter a liberdade de pensar de uma forma amiga e generosa, trocar ideias sobre esse pensamento sem nenhuma pretensão de dar respostas definitivas, muito menos de ser dono de qualquer verdade, de qualquer lado que seja. Então, estava dizendo, são 11 anos, né, do 19 de setembro, hoje, né, um evento que teve um grande impacto sobre os direitos humanos. Talvez lá, eu lembro direitinho, estava tomando café da manhã, recebendo um professor que ia dar uma palestra, o professor José Reinaldo de Lima Lopes, estava tomando café da manhã com ele no hotel, onde ele estava hospedado, e aí a gente, naquele salão comum de café, a TV estava ligada e passou a notícia do choque dos aviões contra as torres. Tenho bem claro a primeira reação do professor José Reinaldo, e nossa reação na conversa foi dizer, bom, a partir de agora o mundo vai mudar. E vai mudar em muitas esferas, nos direitos humanos é uma delas que vai mudar. Hoje, naquela época, a gente podia pensar, bom, nós não vamos ver nas nossas vidas o impacto de um evento isolado, digamos assim, ou de um momento tão grande na história da humanidade e na história dos direitos humanos, como esse que nós testemunhamos iniciar-se agora. Mas, de fato, de lá para cá, muitas coisas aconteceram que talvez nós não imaginávamos também, que certamente tem impactos, não só na história da humanidade, mas na compreensão e na efetividade dos direitos humanos. Ao lado daqueles atentados, sem dúvida, a emergência dos neofascismos contemporâneos, com a extensão e a profundidade que se vive no mundo hoje, é um outro momento, é um outro movimento que impacta muito fortemente, e certamente essa pandemia de coronavírus, com tudo que está revelando, concentrando, tornando urgente, tornando mais nítido, né? São 3, pelo menos, grandes fatos, grandes acontecimentos, grandes processos que, tomando o 11 de setembro até hoje, impactam o mundo e impactam a própria compreensão e prática dos direitos humanos. É nesse contexto que eu queria fazer, então, a exposição dessas origens, paralelos e cruzamentos entre direitos humanos e antidiscriminação, para depois, no segundo momento, como eu já disse, destacar temas do direito à antidiscriminação que cruzam nesses contextos. Então, vamos lá. Se nós pegarmos os direitos humanos, e aqui quando eu falo de direitos humanos, eu estou pensando numa área específica do conhecimento de temas determinados que gravitam tanto no campo das ciências humanas, quanto no campo das ciências jurídicas, quanto no campo das vivências individuais e coletivas, né? Então, pensemos a Declaração Universal de 48 como um grande marco. Então, se nós pegamos esse campo dos direitos humanos, nós vamos ver que ele tem suas origens, há muito de comum entre suas origens e as origens do direito da antidiscriminação. Não só nos antecedentes, antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, já tinha se avançado, especialmente com convenções e declarações da OIT, naquilo que depois se tornou e se consolidou na Declaração de 48, como também nas ideias filosóficas que foram alimentando essa tradição, dá para se dizer, ao longo de séculos. Então, o direito da antidiscriminação tem também origens naqueles antecedentes normativos da OIT, especialmente, antes de 48, e direito da antidiscriminação, evidentemente, até porque é uma área que se erige a partir da ideia de igualdade, vários desdobramentos dela, tem uma tradição filosófica comum com o campo dos direitos humanos. Então, nas origens, são 2 campos, antidiscriminação e direitos humanos, com bastante em comum, eu diria. Paralelos também, eu acho que nós podemos fazer no desenvolvimento, não só nas origens, entre direitos humanos e direitos da antidiscriminação. Inegavelmente, é depois da Segunda Guerra Mundial, tanto que a Declaração de 48 é pós-Segunda Guerra Mundial, e depois as várias convenções internacionais, é depois da Segunda Guerra Mundial, então, que a ideia de direitos humanos, como eu estou colocando aqui, ela vai se consolidando e se afirmando. Se estabelece, dá para assim dizer, um paradigma, efetivamente, a partir da Segunda Guerra Mundial de Direitos Humanos, e é com relação a esse paradigma que nós nos referimos.
O direito da antidiscriminação também, fazendo esse paralelo no desenvolvimento, encontra esse ponto em comum com os direitos humanos. O direito da antidiscriminação, ainda que tenha aquelas origens mais remotas na OIT, ele vai encontrar nos tratados, nas convenções, pós-1948, o seu desenvolvimento normativo mais sólido, tanto na arena internacional, como nas arenas nacionais. Pensemos, por exemplo, toda a legislação e a jurisprudência formada a partir do movimento de direitos civis pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Eu diria, então, que tanto nas origens agora como nos paralelos, nós vemos essa confluência entre o campo dos direitos humanos e o campo do direito da antidiscriminação. Na atualidade também, agora não só nas origens e não só nos paralelos, mas eu diria que na atualidade, direitos humanos e direito da antidiscriminação têm muito em comum, têm muita intersecção. Ambos estão, eu diria, sob ataque, sob forte ataque, né, com respeito não só à sua legitimidade, mas à sua aplicação, à sua efetividade. Direitos humanos, nós não precisamos fazer grande esforço para perceber isso. Nós estávamos me referindo a 11 de setembro, né, todas as, aspas, brechas, para não dizer os, aspas, recessos do paradigma de direitos humanos por parte das grandes potências, especialmente os Estados Unidos, em função de uma leniência, quando não uma militância de tortura na sua política externa militarizada, né? Não na política externa, evidentemente, dos salões, das instituições internacionais, mas das práticas, né? Direitos humanos sob forte ataque, sob forte resistência, também em função dos neofascismos que vivemos hoje em dia. Não preciso me alongar nesse ponto. Nós, infelizmente, no nosso país, somos testemunhas da onde pode chegar esse tipo de postura neofascista, né? O direito da antidiscriminação também sob ataque hoje em dia. O recrudescimento dos crimes de ódio, da intolerância, especialmente em torno das questões identitárias, das diferenças, os lados sombrios das questões das diferenças identitárias, eu diria, os nacionalismos, a xenofobia, a própria ideia de ideologia de gênero. Tudo isso mostra que, assim como os direitos humanos, o direito da antidiscriminação contemporaneamente sofre um grande ataque, tanto na sua legitimidade quanto na sua efetividade. Nesse contexto, então, dá para se dizer que se vive uma crise de direitos humanos, né? Se eles foram concebidos basicamente como uma resposta do pós-guerra aos totalitarismos e à destruição da Segunda Guerra Mundial, foram estabelecidos como condições para a paz interna e a paz externa. É muito interessante, muitas vezes, um dos ataques mais do senso comum contra os direitos humanos é que seria um campo do romantismo e dos sonhos de Poliana diante da dura realidade que é ignorada. É exatamente o contrário disso. O paradigma dos direitos humanos foi criado como resposta à guerra, ao totalitarismo, à destruição, para que esses não voltem a acontecer. Direitos humanos, portanto, desde a sua raiz moderna, contemporânea, eu digo, do pós-Segunda Guerra Mundial, direitos humanos têm a consciência da destruição, a consciência do totalitarismo, a consciência da violência, do extermínio aos milhões que ocorrem no mundo. São uma resposta a isso, não tem nada de romantismo aliado, distanciado da realidade. Pois então, os direitos humanos surgiram, eu diria assim, nesse paradigma que eu estou mencionando, a partir do pós-Segunda Guerra, como um projeto de futuro, especialmente um projeto de esperança, que se materializou, ainda que com todos os limites e contradições, na sociedade, digamos assim, do Estado-providência, do Estado de bem-estar da segunda metade do século XX. Ainda que pensado nas relações com o movimento operário, com o comunismo e assim por diante, como algo, adaptações do capitalismo, das nações industriais capitalistas desenvolvidas ao movimento operário e ao comunismo enquanto movimento político mundo afora, direitos humanos foram colocados numa perspectiva de resposta positiva, construtiva, de projeto de futuro. Essa crise, antes mesmo do 11 de setembro, já tinha esse paradigma, antes mesmo de 11 de setembro, já tinha sofrido um grande revés a partir do consenso de Washington da década de 80, né, onde se lançam definitivamente as bases para o neoliberalismo. E o neoliberalismo, agora ao qual se agrega
esse novo mundo da tecnologia, da sociedade da informação, da inteligência artificial, esses novos mecanismos, não só de disciplinamento, de biopolítica, de tecnocracia, de segurança, como diria o Foucault, né? Esse neoliberalismo, né? A partir do consenso de Washington, a partir dos anos 80, ele vai destruindo, eu diria assim, as bases desse projeto de esperança, desse projeto de futuro mais igualitário, desse projeto de futuro mais justo, de um mundo melhor, de um mundo mais equilibrado, inclusive, naquela época, do ponto de vista ecológico. Então, se nós vemos, no primeiro momento, nos direitos humanos, nessa cultura, que se dá passos, se avança daquilo que antigamente era o sujeito de direito burguês, eurocêntrico, do liberalismo clássico do século XVIII, XIX, para um momento pós-48 de afirmação de direitos com pretensão efetiva de universalidade, especificação, concretização, tratados, por exemplo, sobre raça, sobre mulher, sobre deficiência, sobre infância, sobre indígenas, sobre minorias étnicas, minorias linguísticas, minorias religiosas, assim por diante. Ou seja, esse segundo momento que foi altamente positivo e promissor de um mundo melhor, agora nós estamos num terceiro momento que é de uma sociedade, de uma ideia de sujeito de direito que eu diria hiperindividualista, né, do neoliberalismo, moldado por aquilo que, por exemplo, a Wendy Brown, acho, vai chamar de individualismo darwinista do neoliberalismo. Então, nós tínhamos, eu diria assim, um projeto de futuro, com todos os limites, com todas as contradições, um projeto de futuro, de horizonte utópico, a partir dos direitos humanos, depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente com a social-democracia. Ao passo que agora, imediatamente, no neoliberalismo, não há mais limites para o capitalismo, para o individualismo darwinista, competitivo, para a destruição da natureza, da saúde, para a imposição do controle até pelos novos meios tecnológicos e assim por diante. Eu quero dizer que, nesse quadro, o paradigma dos direitos humanos, de fato, está num novo momento, num momento de grave crise, né, onde o antigo, vamos dizer assim, equilíbrio decorrente da disputa dos projetos de mundo que existia essa disputa na Guerra Fria, agora, né, com a queda do muro, com o consenso de Washington e assim por diante, e mais ainda o pós-11 de setembro, cada vez mais a guerra deixou de ser fria, naquele sentido metafórico, para ser quente, em outro sentido metafórico, que eu me permito usar agora, diante dos extremismos da chamada guerra ao terror, do vale-tudo das potências, em especial dos Estados Unidos, e quando eu falo vale-tudo, eu falo em consentimento à tortura, eu falo em manipulação da informação, e aqui a gente não fala só das fake news, mas pensemos na guerra do Iraque e assim por diante, na desinformação, e desinformação institucional, estatal mesmo, não só essa desses grupos de ódio e assim por diante que vivemos hoje. Ou seja, nesse contexto, antigamente, leia-se antes do neoliberalismo se instalar com essa força, direitos humanos eram, sem dúvida, um ponto central de educação pública, de civilidade, onde a ideia de paz derivava até de uma resposta antifascista ao mundo do fascismo, do nazismo, que levou aos totalitarismos, à Segunda Guerra. Agora, no momento atual, essa razão neoliberal, como diz a Wendy Brown, quando ela vai cada vez mais se afirmando como paradigma, nós vemos tanto do processo pedagógico, educativo, do debate na esfera pública, assim por diante, velhas, vamos chamar assim, velhas gerações sobreviventes que foram educadas nesse paradigma, e talvez, de certa forma, muitos de nós, ou todos nós aqui podemos ser colocados nesse grupo, né? Em momentos de resistência, em momentos quase de tentar não se deixar extinguir essa ideia, para outros paradigmas e outro tipo de, eu vou chamar assim, do meu ponto de vista valorativo, de deseducação para a civilidade, que é trazida pelo projeto de racionalidade neoliberal, que, somado 11 de setembro, somado pandemia, somado sociedade tecnológica e assim por diante, cria uma situação bastante difícil, para dizer o menos, para a ideia de direitos humanos. Dessa constatação, que não tem nada de original minha, só estou tentando fazer um certo panorama aqui, um pouco dentro do possível organizado, eu até me ocorreu fazer uma certa redescrição dessa forma clássica, eu diria, de expor
a história dos direitos humanos por gerações, né, ou as dimensões dos direitos humanos, como alguns autores preferem. Então, se, em geral, os autores acabam, num consenso, apontando 3 ou 4 gerações, eu pensei, possivelmente, pensar 5 gerações, né? Uma primeira geração, classicamente identificada com os direitos negativos, né, naquele sentido liberal clássico, não só do primeiro liberalismo, lá dos séculos 18 e 19, mas também do liberalismo no século 20, também do liberalismo do pós-Segunda Guerra Mundial. Esses direitos humanos negativos hoje da primeira geração, o que eles são hoje? São cada vez mais privatizados e egoisticamente moldados no sentido darwinista, aquele que eu disse, no sentido violento deles. Então, por exemplo, a liberdade de expressão cada vez mais dilatada para o discurso de ódio, não tanto pensando na proteção do indivíduo, mas na destruição do outro. Um direito de propriedade cada vez mais ilimitado, que não avança só sobre bens públicos e sociais, pensemos a água, pensemos agora na pandemia, vacina, saúde pública e assim por diante, mas pensemos até a propriedade de organismos geneticamente modificados e a alteração do genoma humano como objeto do direito de propriedade. Dentro dessa mudança de ênfase, vamos colocar assim, desse novo momento, nessa primeira geração, a liberdade religiosa que antes tinha muito mais a ver com o respeito à dissidência religiosa, passa a ser um veículo para a intolerância, para uma busca de um fatiamento político do Estado, veja-se as questões do exercício do poder político via agremiações religiosas, o que não tem nada a ver com religião, tem a ver sim com o exercício do poder político. Então vejam, assim, essa primeira geração, ela realmente vai mudando a sua dinâmica, vai mudando a sua forma de atuação. Uma segunda geração, a segunda geração dos chamados direitos positivos, direitos sociais, esses são altamente erodidos hoje, como todos sabemos, né, políticas de austeridade, esse novo Deus, o Deus mercado, que não tem limites e que tudo vai tomando conta, inclusive ameaçando a vida, ou a persistência da vida da espécie humana na Terra, né? Esses direitos de segunda geração são absolutamente erodidos hoje em dia, são cada vez mais destruídos, eliminados. Todas as reformas que nós vemos no Brasil e no mundo, em termos de direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos de seguridade, assim por diante, vão nessa linha, as próprias questões orçamentárias, limitações de gastos de forma absoluta do ponto de vista da racionalidade do mercado financeiro mundial, e assim por diante, ou seja, essa segunda geração toma absolutamente no centro do conflito, hoje em dia. A chamada terceira geração, que por muitos autores se refere a direitos de solidariedade, direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito ao ambiente, ou seja, aqueles direitos fundamentais que vão muito além das fronteiras nacionais, mais do que difusos internamente, são difusos internacionalmente, digamos assim, né? Eles são, por exemplo, também estão sob ataque, também estão sob fogo, pensemos no negacionismo do aquecimento global, que se vive hoje em dia, e pensemos até nessas ondas mundiais do autoritarismo neoliberal, do neofascismo neoliberal. Os autores que falavam de uma terceira geração, às vezes colocavam o direito à democracia, ao desenvolvimento, também nessa terceira geração, né? Uma quarta geração, para alguns autores, dizia respeito às inovações tecnológicas, à bioética, e assim por diante. E esses temas são temas do momento, sobre proteção de dados, por exemplo, e as manipulações do sistema político, da democracia representativa, fake news, assim por diante. Hoje em dia são temas muito difíceis. Quero dizer, então, que a cada geração dessas de direitos humanos, que tinha um certo desenho, um certo desenvolvimento, um certo desenho no seu início, um certo desenvolvimento na metade do século XX, hoje se encontram sob outro contexto, né? E uma quinta agora, um exercício, um risco completamente meu, e é só uma provocação para pensarmos, aqui não tem nenhuma pretensão de originalidade ou de ter razão aqui, mas para colocar a ideia, podemos pensar que a atual geração dos direitos humanos, o que me ocorre, uma quinta geração, é uma geração de resistência e reinvenção, eu diria, né?
Porque se houve uma invenção dos direitos humanos, eu me lembrei daquele livro famoso da Aline Hunt, A Invenção dos Direitos Humanos, muito interessante, na cultura, na política, na literatura, na religião e assim por diante. Aqui, se houve essa invenção dos direitos humanos ali no início da modernidade, a invenção dos direitos universais, da liberdade, da emancipação do indivíduo, né, é preciso, então, reinventar o que significa tudo isso hoje nessa sociedade que eu pincelei algumas das crises mais fortes e das mudanças mais evidentes dela. Né? Então, se a reinvenção dos direitos humanos passou, segundo a Aline Hunt, por exemplo, pela literatura de formação, nos romances, se Rousseau não escreveu só o Contrato Social, mas também escreveu romances onde os indivíduos foram se colocando na sua liberdade individual, na sua subjetividade, e assim por diante. Hoje é preciso uma reinvenção, para parafrasear Aline Hunt, no sentido desse mundo tecnológico, das relações virtuais, do controle pelos algoritmos, e assim por diante. Né? E a gente, de fato, vê que existem reações nessa quinto momento que eu estou assim livremente colocando, momento de reinvenção e resistência. Então, pensando em nível mais global, movimentos como o Me Too, o Black Lives Matter, as metas para o desenvolvimento sustentável da ONU, por exemplo, assim por diante, só para citar 3 de conhecimento global, movimentos ecológicos e assim por diante, né, sem dúvida, apontam para a resistência e a uma reinvenção a ser feita. Eu acho que, falando assim, pessoalmente, essa é a sensação que eu tenho do momento dos direitos humanos entre nós. Hoje em dia, certamente, muito do que se fala nos programas de pós-graduação, tipo da Unijuí, tipo da Unicinos, onde participamos, dentre outros, diz respeito a buscar respostas para esses novos temas a partir desse paradigma que se encontra, talvez, nisso que eu estou chamando, desse quinto momento de reinvenção. Reinvenção não significa desprezo do que se fez, não, mas de uma nova compreensão, de uma outra concretização daqueles ideais básicos do paradigma dos direitos humanos, de resistência especial. Parece que o momento mais imediato é o da resistência, né, diante do contexto que vivemos. Bom, eu falei que se trata de reinvenção, de reconcretização, vamos chamar assim, desses direitos básicos, né, desses ideais, desses princípios fundamentais dos direitos humanos. Dentre eles, nós podemos destacar a igualdade, e igualdade diretamente se relaciona com a discriminação, que é o segundo momento da minha fala. Esse segundo momento, como eu tinha dito ao início, vou pensar aqui em voz alta sobre alguns cruzamentos, alguns contextos entre o campo dos direitos humanos e agora, mais especificamente, hoje em dia, o campo do direito da antidiscriminação. Ou seja, como tinha dito, esse campo do direito da discriminação é fruto também dessa história mais ampla dos direitos humanos, dos seus temas, dos direitos humanos, dos conceitos, e temas e conceitos dos direitos humanos que são muito constitutivos do campo do direito da antidiscriminação é que são fortemente acionados no contexto atual. Né? Então, discriminação, para começar, o conceito de discriminação, igualdade, discriminação indireta, ações afirmativas, proteção de identidades, diversidade cultural, diversidade étnica, são todos temas caros, polêmicos, é verdade, mas são todos temas caros, todos conceitos, categorias-chave no desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos e, particularmente, no direito da antidiscriminação, seja na esfera internacional, seja na esfera nacional. Então, tudo isso é catalisado hoje em dia, positivamente, eu diria, por lutas por reconhecimento. Eu falei do Me Too, que trata de sexismo, assédio, assim por diante. Falei do Black Lives Matter, que trata de racismo estrutural e assim por diante. Né? Então, tudo isso é positivamente, todos esses movimentos, de uma forma positiva, catalisam esses conceitos, essas categorias do direito da antidiscriminação. Evidentemente que isso não se faz livre de dúvidas, de tensões. Por exemplo, peguemos o caso do multiculturalismo. Qual o multiculturalismo? O multiculturalismo mais soft, digamos assim, a la clínica, mais liberal, o multiculturalismo mais identitário, mais culturalista. Bom, tudo isso é discutível, né? Tudo isso, tatear no meio desse campo rico e que se coloca no debate da filosofia política,
por exemplo, da teoria do direito, hoje é algo positivo que vem dessa, eu diria assim, da catalisação desses ideais, dessas realidades. Por outro lado, né, o direito da antidiscriminação, os conceitos com os quais o direito da antidiscriminação manipula também são acionados de uma forma muito reacionária. Falei do nacionalismo, falei da xenofobia, mas há exemplos mais, digamos, prosaicos disso, como iniciativas por dias do orgulho hétero, ou dias do orgulho branco, por exemplo, mesmo todos os embates envolvendo a chamada, aspas, ideologia de gênero. Tudo isso vai no sentido de acionar os conceitos de igualdade, de diversidade, de identidade, de um modo repressivo, através do que, sei lá, o Flávio Pierucci chamaria de um diferencialismo repressivo, que é exatamente o oposto da ideia de um direito da antidiscriminação. Mas é nessa arena de discriminação, igualdade, diversidade, que essas tensões, vou chamar assim, positivas, tipo, qual é o multiculturalismo que estamos falando, qual é o sentido de falar em multiculturalismo, e assim por diante, e formações reacionárias, que é desses discursos, que são as formações do diferencialismo repressivo, das quais o nacionalismo, a xenofobia e essas manifestações prosaicas que eu mencionei são exemplos. Bom, há um desafio, então, aí comum, né, há pontos de contato, há intersecções, agora a última parte da minha fala, entre direitos humanos e direito da antidiscriminação. Né? Então, nós podemos, dentro do direito da antidiscriminação, eu vou destacar duas categorias chaves. Né? Discriminação, proibição de discriminação como um mandamento de antissubordinação, é uma categoria, e outra categoria é o próprio reconhecimento da discriminação indireta como uma modalidade de discriminação ilícita, reprovada, tanto nos direitos humanos quanto nos direitos internos. Peguemos a antissubordinação como perspectiva de concretização do mandamento da igualdade e proibição de discriminação, ou seja, o que se quer não é estabelecer uniformidade de tratamento entre todos os indivíduos, isso seria uma perspectiva antidiferenciadora, mas sim o que se quer é combater situações que criam grupos humanos subalternizados, né? Chamadas cidadanias de segunda classe ou chamadas desumanizações mesmo. Então, essa perspectiva antissubordinação da proibição de discriminação é a chave dentro do desenvolvimento, eu diria, clássico do direito da antidiscriminação. Peguemos ela, por exemplo, dentro do direito estadunidense, liberal clássico, está lá, antissubordinação como essa perspectiva de aplicação do princípio da igualdade, né? Uma intersecção, uma confluência aí que podemos ver hoje entre tudo isso é imaginar ou desenvolver a concretização da antissubordinação como proteção da autonomia individual, por exemplo, as questões de gênero, né? O professor Douglas tem um livro bastante rico e provocativo sobre esses temas, né? Ou a antissubordinação como uma categoria para ser concretizada pela lente da crítica descolonial, né? Então, aí nós vemos pontos de intersecção nesse momento que eu estou chamando de resistência e reinvenção. O que talvez a gente possa pensar em reinvenção aqui também? Porque nós estamos pegando categorias de direitos humanos e direito da discriminação, campos clássicos, que vêm do liberalismo político, e buscando fazê-las dialogar e ser, inclusive, concretizadas a partir de estudos de gênero ou de perspectivas descoloniais. Outra categoria que me ocorreu como exemplo dessas intersecções, desses pontos de contato, nesse quinto momento da reinvenção e da existência, é da discriminação indireta como uma espécie, no bom sentido, de categoria de fronteira. Né? A discriminação indireta aí pode ser pensada em termos de proteção não só do indivíduo, mas de grupos, pode ser pensada aí não só como resposta diante de efeitos adversos, impactos não intencionais de tratamentos aparentemente neutros, que é a compreensão clássica de discriminação indireta, como também, né, pode ser pensada enquanto resposta à discriminação institucional, à discriminação sistêmica, à discriminação estrutural, das quais o racismo estrutural é o tema mais presente no mundo hoje. Para nós, no Brasil, é um tema absolutamente estruturante da nossa história, da nossa identidade, e no mundo todo, veja-se todo o movimento que acontece há dezenas de dias, todos os dias, nos Estados Unidos, em algumas grandes cidades, do racismo estrutural do tipo deles lá, por exemplo. Né?
Aí nós poderíamos pensar esse momento de resistência e reconstrução nesses pontos de contato de aí, direitos humanos, antidiscriminação e outras perspectivas, eu dei o exemplo descolonial aqui, né, também para campos outros, como os direitos sociais, pegando aquela segunda geração de direitos humanos, né, essas políticas de austeridade neoliberais como um exemplo de discriminação institucional orçamentária, ou de discriminação orçamentária institucional, né, a ecologia, né, a tecnologia, e agora nós estamos já numa fronteira, digamos assim, no momento, talvez, de reinvenção do humano, já na linha do transhumano, não só na linha do desumanizar certos grupos, dar o estatuto de humanidade só para alguns grupos dominantes, mas também da criação de novas humanidades, especialmente em função da tecnologia, da biotecnologia, da genética, da inteligência artificial, das máquinas que aprendem, assim por diante, o que faz lembrar outros paradigmas de governamentalidade, como diria o Foucault, né? Em sociedade, território e população. Em suma, o que eu fiz aqui, meus caros, é um exercício, digamos assim, tanto livre, a partir da provocação, né, que o Douglas me fez, com esse convite tão gentil. Ele disse, gostaríamos de conversar sobre direitos humanos, de uma forma bem ampla, fica à vontade, nós nos demos contas do 11 de setembro, e aí, Douglas, desde então eu fiquei matutando e ficaram batendo na minha cabeça essas provocações que me fizeram naturalmente buscar um paralelo com o direito da antidiscriminação. São temas também que eu ando lendo, pesquisando, estudando, alguns orientandos meus na Unicinos estão também pesquisando, estudando esses temas, e certamente trocar com vocês, com os estudantes aí da Unijuí, vai nos enriquecer mutuamente a todos. Espero não ter sido muito confuso, confesso que me senti um pouco livre aqui para falar a partir da ideia de que estamos no ambiente acadêmico, um momento de troca de ideias que é muito mais informal, no sentido de livre, né, e que se permite pensar e questionar coisas, do que com o encargo que eu não assumi, que seria de dar fazer uma espécie de conferência, ou tratar de uma forma com pretensões de resolutividade de qualquer tema. Espero que possa provocar a nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado, Roger. Acho que temos aqui um conjunto bem significativo de elementos para a gente explorar agora e explorar um pouquinho também do ponto de vista acadêmico, né? Como eu havia comentado no início, os colegas que chegaram depois, nós vamos fazer aí uma hora e um pouquinho mais de debate, né? Para também preservarmos aí o tempo que foi concedido pelo Roger. E se a conversa avançar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não há, acho que, nenhum problema quanto a isso. Enquanto os colegas vão pensando, eu gostaria de fazer uma provocação, Roger, por duas razões. Primeiro, que você, além de ser um acadêmico, que você é um pesquisador, você também é um magistrado e tem, portanto, um lugar privilegiado de entender alguns mecanismos da tradição jurídica dentro do nosso país. E a gente pode perceber, de certo modo, que o Brasil teve, no campo das decisões judiciais, em algumas questões paradigmáticas do STF, da DPF 186, algumas outras decisões em formas de controle de constitucionalidade, que permitiram que algumas minorias alcançassem alguns direitos que as próprias legislações não alcançaram naquele momento. Ou seja, o Brasil, por conta do receio, talvez, da própria classe política, de discutir temas que pudessem ser sensíveis à sua própria elegibilidade, porque são temas de popularidade baixa, eles acabaram, de certo modo, sendo, a partir da organização dos movimentos sociais, dos coletivos, sendo questionados num outro lugar. Talvez nem seja o melhor lugar no sentido do começo, mas que acabou fazendo com que o Poder Judiciário brasileiro tomasse para si, não por iniciativa, mas por ser provocado, um conjunto de discussões que, em tese, elas estavam sendo consolidadas em tratados internacionais, estavam sendo ventilados em algumas políticas públicas, mas ainda muito incipientes, mas que inauguraram o seu trajeto dentro da tradição jurídica em decisões judiciais, como esta recente do STF, que criminaliza a homofobia, mas também o casamento de pessoas do mesmo sexo,
a questão do controle e constitucionalidade em relação ao Estatuto do Deficiente e a questão do Estatuto da Igualdade Racial, como que você vê, por exemplo, no Brasil, esse fenômeno ser protetivo, e que eu estou, do ponto de vista do mérito, analisando de forma positiva, o judiciário ter tido nesta seara um papel bastante protagonista. Como você vê isso do ponto de vista das construções democráticas e da grande dificuldade, por exemplo, do próprio legislativo até hoje, incorporar grande parte dessas decisões em pautas legislativas clássicas, né? Nós temos grande parte desses direitos ainda que são sustentados por decisões judiciais e que ainda não fizeram parte do imaginário e da narrativa jurídica como deveria ser tradicional dentro de uma república. Bom, muito obrigado pela possibilidade de a gente trocar umas ideias sobre isso também, né? Esse é um tema bem do momento. Alguém poderia dizer assim, bom, se é tão do momento, vocês devem estar pensando bastante sobre ele, e talvez, de certa forma, até vivenciando, seja como cidadãos, seja como professores de direito, estudantes, seja como operadores do direito, como tu disseste no início, e, portanto, já devem ter uma reflexão pronta sobre isso. Acho que ninguém tem uma reflexão pronta, porque essas coisas a gente só vê bem retrospectivamente, nós estamos no olho, digamos assim, do furacão, da tempestade. Mas o que me chama a atenção é que, bom, nós podemos ter pelo menos duas formas de enxergar, entre tantas, esse fenômeno que tu descreveste. Talvez de uma forma mais imediata, e isso aqui não significa que seja menos importante nem menos valiosa, é dizer que se nós temos como premissas a ideia de direitos humanos, de dignidade humana, do valor da democracia e do respeito à diferença e assim por diante, se essas são as nossas premissas, evidentemente, desse ponto de vista, decisões como essas que tu mencionaste, elas representam algo de valor e algo positivo, em especial em momentos de neofascismo, vou resumir assim, me permitam, como vivemos hoje em dia por todos os cantos do mundo. Num segundo olhar, nós, talvez um pouco mais analítico e reflexivo, esses fenômenos todos chamam a atenção, por exemplo, a partir da gente se perguntar o que está ocorrendo institucionalmente, né? Muitos autores da história, da ciência política, mais recentes do Brasil, quando pensam a Constituição de 88 e a Nova República, são quase unânimes, eu diria hoje, ao dizer que estamos num momento de desmonte do pacto da Nova República, da Constituição de 88, desses direitos, e que isso revela, para usar agora uma acepção bem clássica do Kelsen, né, que a norma fundamental, que não é a norma jurídica, que não é a norma constitucional, ou seja, aquilo que subjaz a toda essa estrutura e onde se, do ponto de vista da realidade histórica, social, política, cultural, espiritual, vamos dizer assim, no sentido amplo do termo que contém e que dá as bases para isso, que a nossa norma fundamental é uma norma ainda bastante frágil do ponto de vista democrático, para dizer o mínimo, né? Para não dizer que ela ainda é hegemonicamente autoritária, né? Como diria esse último livro da Lilia Schwartz, que fez bastante sucesso também, e outras interpretações do Brasil. Então, o fato do legislativo não avançar, e ao contrário, hoje em dia, nessa legislatura, que se de um ponto de vista, do mercado, às vezes ela está sendo elogiada, do ponto de vista de direitos humanos, em tantos casos ela está querendo colocar em risco, com projetos de lei concretos, conquistas de direitos humanos e fundamentais, que são até constitucionais, que não são nem legislativas. Então, o fato disso acabar desaguando e exigindo do judiciário uma atividade, eu diria, que é positiva, no sentido valorativo, que é importante, que é saudável, que é salutar, mas que não deixa de ser intensa se nós virmos a quantidade de decisões envolvendo, por exemplo, direitos e liberdades básicas dos últimos tempos. Tu citaste duas aí, envolvendo
união de pessoas do mesmo sexo e criminalização da homofobia, mas nós podemos pensar outras tantas, envolvendo, por exemplo, biologia de gênero, interrupção da gestação de fetos anencéfalos, a DPF 186 das cotas, liberdade de pesquisa, ensino, e liberdade de pesquisa, ensino, e assim por diante, né, autonomia universitária. Então, chama atenção e preocupa que estejam, digamos assim, verberando com mais e mais força esses traços do nosso caráter autoritário e nada afeiçoado à ideia de direitos humanos e fundamentais. Uma Constituição democrática, ela é extremamente importante e valiosa, é um bem que nós devemos preservar ao máximo, porque garante, não só garante, como possibilita, não só garante direitos e algumas posições básicas, como possibilita evoluções e evita evita equívocos históricos dramáticos, né? Mas uma Constituição democrática, guardada por um tribunal constitucional democrático, e que tenha afeição aos direitos humanos, e aqui eu não estou entrando na análise especificamente desse ou daquele ministro, desse ou daquele tribunal, dessa ou daquela composição do STF, mas tentando olhar o quadro como um todo, independente de que ele possa ser decomposto em muitas partes. Uma Constituição democrática, ainda que guardada por um tribunal que, em uma medida bem razoável, tem o compromisso com os direitos fundamentais, como é o caso que tu mencionaste, né, a gente sabe que ela não vai se sustentar só pelo arranjo institucional de um judiciário com todos os defeitos. Eu não estou aqui deificando, nem dizendo que o judiciário é maravilhoso, nada disso, mas que nesses casos, pelo menos que tu mencionaste, né, me referindo a esses casos, Douglas, então, preocupa que a guarda da Constituição tenha que ser tão testada a todo tempo institucionalmente, não só pela atitude de outros poderes que colocam em risco esses direitos fundamentais e humanos, mas pelo entorno da sociedade, que vamos dizer assim, que consubstanciam essa norma fundamental que eu referi a esse conceito, não terem apego, não terem afeição, não terem formação histórica, cultural, política, espiritual, vamos dizer assim, nesse sentido amplo, afeiçoada a paradigmas de direitos humanos, entende? Então, eu como cidadão, e também tentando entender as coisas a partir das experiências da discussão acadêmica e da própria exercício profissional do direito, como tu disseste, eu fico, no primeiro momento, avaliando positivamente isso tudo que está acontecendo, mas também tomando como um grande sinal de alerta. Isso que eu quero dizer. Obrigado, Rocha. Não, realmente, porque se os poderes da República tiverem desarranjos entre si, obviamente que o protagonismo de um em relação ao outro acaba produzindo riscos democráticos que são absolutamente evidentes, sejam eles aqui no Brasil, sejam eles fora, né? E nós não podemos fazer com que um deles, seja da forma como se coloca no Brasil, deixe de atuar quando a própria Constituição faça o pior, porque faça de forma contrária aos próprios ditames constitucionais, que é um pouco que a gente está vivendo no Brasil. Eu abro a palavra aos colegas, professores, alunos, se gostariam de fazer uma pergunta. Temos aqui o Fernando, que é o nosso aluno, doutorado. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Rocha. Por favor, Fernando. Olá, professor Roger, professor Douglas, boa tarde. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta, me aproveitando da circunstância do professor Roger já ter escrito sobre a teoria queer da família, né? E também pelo fato de ser magistrado. Eu recebi, alguns dias atrás, uma sentença da Colômbia, datada do dia 31 de agosto, onde um juiz nega um casamento igualitário de duas mulheres lá na Colômbia, por conta única e exclusivamente de questões religiosas. Ele, na sentença, eu tenho até a sentença comigo, ele chega a dizer que, como o preâmbulo cita que se invoca a proteção de Deus na Constituição da Colômbia,
que então aquela proteção de Deus serviria para embasar e fundamentar essa decisão dele, que, na verdade, é, acima de tudo, preconceituosa, né? E a minha pergunta é nesse sentido, me parece assim que, em virtude de não se poder punir o juiz que deliberadamente teve esse preconceito contra essas duas mulheres, o que se está fazendo lá na Colômbia é um rechaço, né, uma petição pública dizendo que a população não concorda com isso, né? Minha pergunta é nesse sentido, se essa falta de responsabilização do judiciário nesse sentido, porque, em princípio, não teria como ter uma responsabilização, porque ele está fundamentando a decisão dele, né? Se isso atrapalha essa evolução para se acabar com isso, em virtude da gente ter alcançado um progresso muito grande, mas estamos muito longe do ideal ainda, né? Bom, Fernando, muito obrigado pela participação, pelo interesse. O que eu te diria? Eu diria assim que, de novo, tomando o fio da conversa com o professor Douglas aqui, né? Que uma primeira reação pode ser, e eu acho que é uma reação pertinente, pode ser do ponto de vista da discutir a correção da fundamentação, né? Certamente a democracia constitucional colombiana, como a democracia constitucional brasileira, nesse sentido, e de outros tantos países, ela se dá dos parâmetros de um Estado laico, de uma sociedade pluralista, que não é inimiga da religião, evidentemente, mas que sabe que no mundo plural, tanto plural do ponto de vista da moralidade quanto da religião, né, não se pode adotar como norma de convívio plural uma determinada específica visão religiosa do mundo, seja qual for, não porque as visões religiosas sejam dignas ou indignas de respeito, não é isso que está em questão, mas porque a questão aqui não é religiosa, a questão é política, ou seja, quais são os fundamentos constitucionais de uma democracia constitucional pluralista que devem reger, orientar os atos do Estado, sejam eles legislativos, executivos ou judiciários, né? Então, essa é uma primeira reação que certamente nós todos podemos ter, e é uma reação correta, onde um ato judicial nesses termos, dada a fundamentação equivocada, há de ser corrigido, vamos dizer assim, aspas, naturalmente, né? Num segundo momento, também retomando o fio da meada da resposta à colocação do professor Douglas, eu diria que nas nossas sociedades latino-americanas, e vou falar delas não porque as outras não tenham seus problemas, mas é porque onde estamos, nesse contexto que pode caracterizar a nossa norma fundamental, que não é jurídica, como eu disse, que é histórica, social, cultural, política, e assim por diante, valorativa, de fato, a laicidade, ela não está, ela já avançou bastante em alguns lugares, em alguns momentos, mas é algo que está sempre em questão, em especial em momentos como os dias de hoje, onde não na América Latina, mas não só nela, como eu estava dizendo, os nacionalismos, as xenofobias, frequentemente, para não dizer que via de regra, se associam a certos discursos sobre, e certas manipulações políticas sobre a religião, o que é diferente de discurso religioso, eu gosto de salientar isso. Então, nesse sentido também, o que tu nos relata é sinal de preocupação, né? Agora, a responsabilização no sentido da crítica pública, nesse sentido, seja por indivíduos, por organizações, por grupos de indivíduos, o debate público sobre os atos do Estado é legítimo, evidentemente, numa democracia, observados, evidentemente, os direitos fundamentais dos outros, né? Então, eu veria, sim, a tua colocação nesses termos, o que me parece que é totalmente diferente de um outro quadro, que agora eu vou descrever, que me parece não foi o que tu descreveste. Se nós tivéssemos, atos estatais, dirigidos explicitamente com o desejo de impor
projetos religiosos ou não religiosos, seja filosóficos, anticonstitucionais, bom, e se isso fosse estabelecido, que vai muito além de simplesmente analisar a coerência ou a incoerência das razões de uma sentença ou de uma exposição de motivos de uma lei com a Constituição, bom, aí já seria uma outra situação. Aí poderia se cogitar, em tese, né, da utilização, da instrumentalização das funções públicas, não para a interpretação mais adequada que cada agente entender na sua independência correta da Constituição, mas sim, esqueça-se a Constituição e use-se a função como um mero projeto de outro poder, de um mero projeto que não é um projeto de concretização constitucional. Exemplo, assim, tirando um pouco dessa área, que, como a gente vê, precisa ter todos esses cuidados de distinção. Se alguém quisesse cursar medicina e formasse e tivesse o registro profissional admitido, mas se comprovasse que essa pessoa, de fato, não quer exercer a medicina, ela só usa o diploma de médico como um pretexto para outros objetivos que não a medicina, bom, aí seria essa outra situação que não foi o que tu disseste, evidentemente, mas que é preciso distinguir, né? Não sei se eu consigo... Me parece, assim, que o Congresso lá da Colômbia, né, e eu não sei se o amigo aí que vai fazer uma pergunta é de lá da Colômbia, parece até que sim, e... É uma ex-aluna nossa. Ah, que bom, Uma colega. Olha, que coincidência, hein? Mas é por isso que a internet não veio só para deixar a gente longe um do outro, né? Tem umas coisas boas, né? É uma interação. Me parece, eu até pesquisei, tem uma lei de 2013, 20 de junho de 2013, que é justamente para poder formalizar essas uniões de homens e de mulheres, né? Então, assim, me parece que o Congresso colombiano caminhou no sentido, assim como o STF em 2011 aqui caminhou nesse sentido, né? Ainda que não tenha sido o Congresso, que seria o ideal, mas lá o Congresso caminhou nesse sentido, que parece ser o correto, né? Mas, evidentemente, ainda tem quem pensa de modo contrário, inclusive membros do Poder Judiciário, né? Mas está ótimo, professor Roger, muito obrigado pela resposta, viu? Deixo o espaço aberto para os demais colegas agora. Obrigado, Roger, obrigado, Fernando. Na verdade, Fernando, se a gente for analisar, a grande parte dos juristas no Brasil são conservadores em excesso. Nós não precisamos ir para a Colômbia para imaginar o quanto de conservadorismo temos na América Latina, em particular no Brasil, e eu não preciso dar exemplos, porque, obviamente, todos nós aqui sabemos da quantidade da sua existência. Né? Essa sentença, o Douglas, só mais rapidinho, assim, me chamou muita atenção, eu vou até ler, assim, o trecho que me chamou a atenção. Ele colocou assim, ó, eu não posso casar dita pareja, né, que é o casal do mesmo sexo, porque isso contraria a minha moral cristã, vai contra os meus princípios essenciais, e quando existe o conflito entre o que diz a lei humana e o que diz a lei de Deus, eu prefiro a lei de Deus. Isso está na sentença dele. Então, assim, foi... Tivemos algumas parecidas no Brasil também no passado, muito parecidas. Assim. Né? Mas vamos... Roger, nós temos uma aluna, a Gaviota, ela foi nossa egressa, ela é colombiana, e ela esteve conosco, faz tempo que eu não a vejo, Gaviota, eu fico muito feliz que tu esteja participando da nossa atividade, não sei se estás na Colômbia ou se estás no Brasil, então, por favor, abra o microfone aí e se apresente, seja bem-vinda, eu vi que você, agora que você está aqui conosco, já como fizeram uma referência, você disse que isso é uma questão pessoal do juiz, e que, obviamente, o Colômbia é laica, assim como a América Latina é, também faça suas considerações e aproveite fazer a pergunta para o nosso palestrante. Oi, boa tarde para todos aqui. Obrigada, professor Douglas. Na verdade, eu agora já estou na Colômbia, consegui voltar faz quase um mês, já estou aqui com a minha família. Então, pela dúvida que tem o professor Kleber, na verdade, os últimos anos aqui na Colômbia tem uma postura muito fascista e muito radical de muitas pessoas no panorama público, ministros, senadores,
representantes que além da sua liberdade religiosa, eles não respeitam a Constituição, eles colocam por cima da Constituição e das leis aqui do meu país a sua postura própria. Então, o que aquele ministro fez, na verdade, isso foi sentença e eu acho que ele está sendo recusado por isso aí. Mas não conheço muito bem o caso, não posso falar, mas no meu país é laico e se defende o princípio da liberdade, tanto de culto como sexuais e reprodutivas, né? A minha pergunta que eu tinha para o palestrante é assim, ele fala faz meses a gente está falando sobre a necessidade da reinvenção dos direitos humanos. E a minha pergunta vai assim no sentido da perspectiva da Latinoamérica. Como você desde o Brasil, como desde outros países se está vendo o que está acontecendo no meu país? Para mim é uma coisa muito preocupante. Eu entrei no mestrado falando da importância do acordo de paz do meu país e da guerrilha das Farc. Mas o governo atual, ele é um governo de extrema direita, fascista, que está escondendo uma ditadura militar. Nós temos até o dia de hoje 52 massacres e o governo colombiano não faz menção nenhuma delas, nem pesquisas. Dentro dessas massacres estão sendo pesquisados altos funcionários militares e altos funcionários da polícia, porque eles estão sendo partícipes dessas massacres. Faz 2 dias, a polícia matou um advogado e temos 3 dias de desordem público no meu país. E tem muitas pessoas mortas pela mão dos policiais, pela mão dos militares, e o nosso governo não fala nada. Cada dia matam um defensor dos direitos humanos, ou um líder social aqui no meu país. Então, quando nós tínhamos a esperança que representava o acordo de paz, tudo isso se escureceu como posso explicar? Porque chegou ao poder o nosso atual presidente. E nosso atual presidente representa toda a maquinaria paramilitar e narcotraficante que tem anos escurecido pues, a história do nosso país. Então, a minha pergunta é como nós estamos falando da reinvenção dos direitos humanos quando em cada país da Latinoamérica estão acontecendo coisas que, na verdade, a gente não tem como falar. Ou seja, a gente não tem como não se indignar pelas coisas que estão acontecendo, sabe? Então, nós, desde a academia, como falamos isso? Como enfrentamos? Como conseguimos mudar ou conseguir reativar uma consciência política, uma consciência de classe? É essa a minha dúvida. Obrigada. Posso falar, Douglas? Pode sim, Roger. Muito obrigado pela participação, Gaviota Tovar, né, direto aí da Colômbia. As informações, confesso que as informações que eu tenho são as informações que a grande mídia traz, eu não tenho acompanhado de uma forma mais próxima, mas, de fato, o que se traz é de um quadro muito crítico, como tu agora, mais do que nós, com mais propriedade, pôde sinteticamente colocar. Eu estava dizendo, a única coisa que eu posso, longe de mim fazer uma análise da situação colombiana, para a qual eu ignoro muitas coisas que deveria conhecer, para poder desenvolver alguma opinião pessoal de uma forma minimamente responsável. Portanto, eu agradeço a tua notícia, sintética, mas ao mesmo tempo tão forte, tão clara, sobre a situação que nos ajuda também a fazer essas leituras e acompanhar. De todo modo, indo ao encontro da tua preocupação, na minha exposição, quando eu mencionei aquele quinto momento, assim, brincando com uma quinta geração,
antes de que reinvenção, o que me ocorre é um momento de resistência, né? Porque se nós pegarmos aquelas outras gerações anteriores e tentarmos distribuir, vamos chamar assim, fazendo uma classificação, alguns dos direitos humanos mais importantes ao longo daqueles 4 momentos, o que vemos hoje é que ou esses direitos estão sendo majoritariamente, hegemonicamente apropriados de uma forma, distorcidos de uma forma egoística, neoliberal, violenta, como se disse, ou eles estão sob o ataque no horizonte de serem simplesmente exterminados, de serem simplesmente revogados, de serem sepultados. Então, antes de reinvenção, se eu entendi o espírito da sua manifestação, e nesse sentido eu quero me associar a ela, se trata mais de resistência mesmo, de um momento de resistência, de contenção de danos, ainda que aqui e ali possa haver pontualmente algum pequeno avanço, e a gente sabe que a realidade, as instituições, elas não são monolíticas, elas são dinâmicas, mas sem dúvida é um momento de resistir para a manutenção daquilo que é possível manter, para a não deturpação de direitos, não evitar, sob o pretexto de estar exercendo esses direitos, na verdade, está levando iniciativas contrárias à ideia de direitos humanos, né? Então, eu só gostaria de salientar que o momento, pelo menos tanto quanto eu consigo enxergar e sentir, é de resistência, antes de mais nada, nesse sentido que tu colocaste, o que sistemicamente, pensando na nossa América Latina, torna as coisas mais difíceis, né? Porque há alguns anos já em muitos países, o Brasil também é um deles, o momento que se vive é um momento de ataque à ideia e à prática de direitos humanos, e não de renovação deles, de atualização, não no sentido positivo que nós falamos aqui de reinvenção, que tu mencionaste, que eu mencionei também, né? Então, estamos nesse momento histórico eu diria, de resistência mesmo, né? Muito obrigado. Obrigado, Roger. Humberto, que é nosso aluno do doutorado, também professor, também é de carreira pública. Humberto, gostaria de fazer a tua pergunta de viva voz? Pode fazê-la. Acho que tu consegue contextualizar. Ou tu prefere que eu leia? Oi, Douglas, obrigado. Eu acabei mandando via chat essa pergunta simplesmente porque, como eu estou dividindo o espaço aqui da casa, né, quando a gente está fazendo trabalho remoto, às vezes pode captar algum outro som ambiente aqui do pessoal também, do pessoal da casa aqui conversando. Então, eu mandei via chat, mas agora acho que dá para mandar sim. Na verdade, a minha preocupação, né, professor Roger, gostaria de agradecer pela sua fala. A minha preocupação e também o motivo do meu questionamento é essa situação que nós temos vivido no Brasil e também em outros países ao redor do mundo, inclusive países mais avançados, né, em que há críticas assim muitas vezes pesadas sobre o Poder Judiciário, sobre a atividade do Poder Judiciário, como que a gente sabe, né, que é uma das, digamos, um dos fiéis da balança em relação também à garantia dos direitos humanos, garantia da democracia dentro dos países, né? E me parece assim que aqui no Brasil nós temos vivido isso de uma forma assim bastante clara, principalmente com ataques muito fortes em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes levantando inclusive questões em relação à atuação do Supremo que não são questões verdadeiras, né? Algumas fake news que circulam por aí e que acabam sendo distribuídas e, enfim, levadas ao conhecimento do grande público, que acaba aceitando aquelas fake news como se verdades fossem, né? Então, claro, por outro lado, nós temos um ataque institucional também que parte do presidente da República e daquelas pessoas que estão no seu entorno, ali, principalmente de uma parte dos militares que hoje ocupam posições estratégicas do governo, né? Então, me parece que tudo isso pode levar, sim, a um constante tensionamento entre executivo e judiciário, embora esse tensionamento agora pareça menos evidente, né, talvez nas últimas semanas ou nos últimos meses reduziu, de certa forma. Mas eu acredito, sim, olhando assim prospectivamente, de que isso vai se repetir futuramente, né? Me parece que talvez futuramente esse ataque ele venha ainda mais forte.
né? Então, na sua condição de professor e também de magistrado, gostaria que o senhor colocasse a sua opinião sobre essa questão das garantias que existem em torno do Poder Judiciário no país, e se nós temos uma democracia que efetivamente pode sustentar, digamos assim, esse arranjo institucional de tripartição de poderes e de poderes independentes e harmônicos aqui no Brasil, né? E o quanto isso também pode ser danoso, pode ser perigoso para a nossa democracia e também para a garantia dos direitos humanos no país. Muito obrigado. Muito obrigado, Humberto e colegas, né? É uma pergunta não só muito oportuna e pertinente em função do que se vive hoje, mas também complexa, no bom sentido, eu quero dizer, envolve muitas considerações e muitas dimensões, né? Digamos assim, a par da análise conjuntural que tanto o Brasil como outros países vivem em torno de ataques de representantes da sociedade civil e de líderes políticos e de chefes de poderes, inclusive, às garantias institucionais da magistratura enquanto proteções do regime democrático, a par, então, da análise das conjunturas, uma coisa que me ocorre nessa nossa reflexão, nessa nossa conversa aqui, é um quadro um pouco mais amplo, né? Se nós tomarmos aquilo que aconteceu, aqueles protestos de 2013 aqui no Brasil, podem ser lidos de muitas formas, evidentemente. Uma das formas que eles podem ser lidos é dessa descrença que o mundo afora, a democracia contemporânea, no sentido dos arranjos políticos, jurídicos, institucionais, tradicionais da democracia representativa, ela tem sido colocada sob desconfianças de várias ordens, de todos os espectros da política. Então, peguemos, sei lá, isso pode estar presente nas primaveras árabes, né? Isso pode estar presente nas jornadas de 2013, repito, tem muitas dimensões aí, só estou destacando um aspecto, certamente é um quadro de múltiplas faces, né? Estou destacando um aspecto. Então, a gente vê, lembro agora do livro do Manuel Castells, Ruptura, por exemplo, que é mais um exemplo disso, né? Os coletes amarelos na França, assim, aos poucos a gente vai falando e vai lembrando de como se espalham o mundo afora essas manifestações que decorrem de muitas coisas, dentre outras, parece assim que tem que se, como a colega falou, eu falei em reinvenção, se reinventar um arranjo institucional na democracia, dos sistemas políticos institucionalizados, de forma que eles consigam dar respostas que façam sentido para as necessidades atuais e para a maioria da população. Isso é algo bem geral, eu acho. Agora, mais conjuntural, um outro nível, digamos assim, mais conjuntural, eu diria, pensando junto aqui contigo, com os colegas, que vamos tomar, por exemplo, para a gente tentar não se contaminar no sentido existencial até, pelo quadro brasileiro que vivemos, que, como tu ilustraste, é um quadro muito tenso e que gera muita preocupação. Vamos tomar o exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos, que é tido como uma democracia muito mais sólida, e eu acho que, apesar de todos os problemas que os Estados Unidos têm, de fato, dá para concordar que são uma democracia muito mais sólida que a democracia recente, democracia brasileira de 85, 86 para cá, né? E numa democracia mais sólida, onde a separação de poderes também é mais rigidamente observada, não só pelas características do federalismo deles, que sabemos é muito mais rígido do que o nosso, como pela própria história, né? Não é à toa que lá que se fez naquilo que concebemos hoje como controle de constitucionalidade e assim por diante. Mesmo num contexto como o estadunidense, que, repito, a distância geográfica e cultural talvez nos ajude a enxergar um pouco melhor, ainda que sejamos próximos no sentido de que é a potência mundial que influencia todo mundo e influencia muito o Brasil também, mas com esse distanciamento benéfico, talvez para a análise, mesmo lá onde tem toda essa rigidez na separação institucional, no arranjo do federalismo, na separação dos poderes, o que se tem visto é que o presidente atual, ele não de hoje, há muito tempo ele vem desferindo ataques públicos políticos à Suprema Corte dos Estados Unidos. E há alguns analistas e pensadores, intérpretes da realidade estadunidense, basta abrir o New York Times para ver isso
quase que cotidianamente, e o New York Times, por mais que seja um jornal aliado a posturas mais democratas, é um meio de comunicação sério, né, ponderado, onde escrevem pessoas sérias, via de regra, né, então é muito frequente lá a menção por vários analistas de várias ordens, não só sociais, políticos, mas acadêmicos também, da ameaça à democracia que as investidas do executivo atual estadunidense têm representado para o Congresso e para o próprio judiciário, ao ponto de o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, um homem que vem de uma extração também mais conservadora, diga-se de passagem, ter ido a público para responder a uma afirmação, a uma provocação, vou chamar assim, do presidente Trump, né, sobre a independência do judiciário e dos juízes terem um lado ou outro, né, democratas ou republicanos. Eu estou trazendo esse exemplo, Humberto, para, me valendo um pouco dessa distância, mostrar que realmente a preocupação, se lá essa preocupação é real, imagina aqui, com a nossa jovem e debilitada, em muitos sentidos, democracia, que sofre não só dos desafios, das perplexidades que as democracias sofrem hoje no mundo todo, mas também dessa história tão recente, desse ethos tão autoritário e das fragilidades, né, da comunicação, da educação, da manipulação da notícia, e acho que vivemos, né? Basta ver a dificuldade da gestão da informação com relação ao próprio coronavírus, né? O que isso revela sobre nós, né? Então, sem dúvida, eu, como professor, estudante, como profissional também, cidadão, em primeiro lugar, eu compartilho da preocupação que colocas e me valho, se me permite, desse caso contemporâneo dos Estados Unidos, dizendo que se lá a situação é preocupante, aqui é muito mais, né? Obrigado. Obrigado, Humberto. Obrigado ao professor Roger. Tem duas questões aqui, Roger, que eu acho que eu vou fazer elas em conjuntos, que elas estão no chat, para que elas, acho que elas têm uma correlação, e depois eu vou deixar na fala do final, durante a fala do professor Roger, se alguém quiser se inscreva, para a gente já ir alinhavando uma organização de fechamento da nossa atividade, porque temos aí mais meia hora e a gente pode, dessa meia hora, quem tiver interesse em se inscrever, se inscreva. Shirley, quer fazer a tua pergunta de viva voz, ou tu queres que eu leia a tua pergunta? Tá. Então, a Shirley é a nossa aluna do mestrado, Roger, e ela faz o seguinte questionamento. Deixa eu vou ajustar aqui. Tem um questionamento, ela até parabeniza pela fala, te agradece pelo tempo aí que esteve com a gente, e das diversas abordagens compreendidas em sua fala, diz ela, aborda-se as políticas alinhadas aos governos neoliberais que impõem cortes de gastos públicos, chamadas de políticas de autoridade. Depois, o professor tece uma quinta geração ou dimensão de direitos que inclui a ideia de resistência. Assim, pergunto, como exercer a resistência frente à política da austeridade? Né? Quer dizer, a ideia de como discutir essa questão da democracia, dos direitos humanos, a partir de uma lógica de consciência de si, consciência do outro, uma consciência de classe, e de como que nós, do ponto de vista da sociedade civil, vamos produzir resistência aí nesse turbilhão. Eu vou associar uma outra questão, Roger, essa, para que você possa utilizar também na tua abordagem, né, se quiseres. Uma palavra que virou inimiga desses governos mais de extrema-direita é a palavra diversidade, né? A diversidade é uma palavra vista como um grande problema no nosso momento contemporâneo, político brasileiro, mas também foi muito fortemente combatida pelo governo americano, pela proposta dos partidos da Liga Norte na Itália, e muito particularmente dentro da lógica do governo da Hungria, do Orbán, né? A ponto de nós chegarmos num chamado Congresso Mundial dos Estudos Populacionais, eleger que a Europa precisava construir uma Europa para europeus e a América uma América para americanos. O Trump chega a dizer, abre aspas, nós vamos acabar com a loteria da diversidade, né?
E a gente sabe o que significa o ataque à diversidade. O ataque à diversidade é o ataque às minorias, é a erosão das partes mais vulneráveis. E, obviamente, que não há também democracia sem que as minorias e as respostas constitucionais contra a majoritária se coloquem. Por outro lado, temos um outro efeito que você dizia, você retratava, que é um pouco do excesso da hiperindividualização da vida, né? O outro meio erodil, as relações são muito narcísicas, aquilo que o Byung-Chul Han fala. Como falar em democracia, onde os grandes inimigos se tornam a diversidade e o grande forma de resistência se torna o narcisismo? Ou seja, como construir relações de resistência onde nós estamos cada vez mais isolados democraticamente, porque fizemos dos nossos projetos os grandes projetos da sociabilidade contemporânea. Ou seja, é difícil de imaginar que a gente construa grandes projetos comunitários quando a forma de atuação política, subjetiva, existencial, ela é muito em si mesmada, ela é solipsista, ela é individualista. Ou seja, isso também, de certo modo, vai fazer com que reforçam os discursos identitários, mas uma identidade perigosa, que é aquilo que alguns autores como Derrida chama de narcisismo das minorias, né, o narcisismo das minorias, e que se articulam de forma transescalar, sem um projeto comunitário mais denso, mais potente. Aproveitando essa passagem da resistência aí que a Chile coloca, gostaria que, para mantermos também um pouco a conexão com a nossa aula do dia de hoje, essa grande preocupação, que acho que as democracias vão ter que refundar, de entenderem que as maiorias podem fazer muita coisa, mas elas não podem fazer tudo, elas podem decidir sobre alguma coisa, não podem decidir sobre tudo, e que a diversidade veio para ficar, e nós vamos ter que encontrar propostas, respostas, metodologias, políticas, racionalidades jurídicas, para que a diversidade ocupe seu lugar a seu modo, ao seu tempo e ao seu jeito. Bom, muito obrigado, então, também, continuando a nossa conversa. E Douglas, eu até quero de público, e não é uma questão eu falo com toda sinceridade, aquele teu livro sobre indiferença no direito, ele é excelente, não só porque trata a questão de uma forma muito competente e dá um estado da arte da questão, mas ele aponta para essas perplexidades do dia de hoje, né? Então, ouvir a tua colocação me faz pensar várias coisas, até a partir daquele livro, né? Que até, já que nós estamos aqui no momento de aula, na disciplina de vocês, até digo, é um dos livros que a gente indica lá na nossa disciplina, na minha disciplina, lá na Unicinos, como necessário de se ler e de se conhecer, né? Muito obrigado. Esse termo, diversidade, eu acho que ele exemplifica os usos diversos, falando de diversidade, né? Os diferentes usos que se faz dele, que chegam a resultados opostos, tanto pensando em resistência, quanto pensando, resistência à dominação, né? Quanto pensando em império de uma certa dominação, né? Acho que, na contemporaneidade, uma das formas de ver os movimentos identitários é perceber, a partir deles, uma crítica, até isso está na perspectiva descolonial também, né, uma crítica dos subalternizados a um paradigma universalizado, pseudo ser humano universal, que, na verdade, é um pretexto para a dominação de um grupo sobre os demais. Nesse sentido, eu diria que acionar a diversidade é acioná-la como não só como um reclamo existencial, individual e coletivo, mas, antes de tudo, como uma categoria crítica, uma categoria, vamos chamar assim, de luta, de resistência, né? O que é totalmente diferente de falar da diversidade como totalmente diferente não, que é o outro lado da moeda, de falar da diversidade como fantasma, como inimigo, como fantasma, que é o fantasma do medo de eu perder, como classe, como grupo dominante, a minha dominação, a minha hegemonia. Então, alguns termos
nessa relação entre diversidade. Eu acho que aqui a gente está no campo da relação entre diversidade e universalidade, né? Alguns termos, eles podem, ainda que problematicamente, trazer uma dimensão de universalidade, de possibilidade de acomodação, que é sempre problemática, mas que é uma necessidade da vida, de acomodação das diferenças num certo convívio comum, né? Então, falamos tu falaste Europa para os europeus, a América para os americanos, né? Então, por exemplo, a expressão ser americano, no contexto de uma cultura que, até pouco tempo atrás, de uma sociedade que via com muito bons olhos a imigração, porque se percebendo como fruto, como carregando uma riqueza vindo dessas diferenças, dessa diversidade, dessa imigração, dizia que americano é aquele que adota aquele estilo de vida, aqueles ideais de independência, de fazer-se a si mesmo, de buscar a sua felicidade, de não se sujeitar à dominação externa, à dominação do seu próprio governo. Claro que tudo isso é muito discutível, carrega uma série de problemas, mas eu quero dizer com isso que acionar essa categoria era acionada, num certo sentido, de reconhecer nela uma capacidade de universalidade que acomodaria as diversas procedências, as diversas origens, com suas diversas línguas, com suas diversas experiências, com suas diversas contribuições. Que é um jeito totalmente diferente de dizer, vamos fazer um muro aqui, e a América é para os americanos, e aí o americano significa aí, é acionado, o mesmo termo acionado de uma forma totalmente oposta, que é a forma de rechaço da diversidade. E a diversidade aí vai ser equiparada à ideia de que existe uma pretensa maioria, e essa maioria não pode, não pode abrir mão de seu espaço para as chamadas minorias. O Appadurai, aquele antropólogo, naquele livro muito interessante, O Rechaço das Minorias, descreve, entre tantas formas, isso como uma espécie de, se eu não me engano, o termo que ele usa é angústia da incompletude, né? Ou seja, essa minoria, essa classe, esse grupo dominante que quer universalizar-se para apagar os demais. Então, quando ele vê, na ótica dele, o avanço dessas minorias, ele é atacado dessa angústia da sua própria incompletude. E aí vai gerar reações desse tipo, acho que tu mencionaste, inclusive, narcisistas e belicosas, né? Então, eu acho que nesse contexto nós estamos conversando, então é sempre os usos da diversidade e a sua relação com a universalidade. Aqui a universalidade aí como uma possibilidade de um horizonte comum, que não apague as diferenças. O Achille Mbembe, que é justamente muito referido nesses debates, é muito interessante no Crítica da Razão Negra, como ele faz a crítica, né, do conceito mesmo de africanidade, por exemplo. De dizer, não, nós não podemos simplesmente inverter os papéis e agora tomar com a mesma lógica, exclusivista, a africanidade com a branquitude, ou do mesmo modo, com a mesma lógica, com a europeidade, por exemplo, né? Então, ou seja, ele diz, é preciso abrir-se para uma universalidade que vai, aí sim, a gente pode falar em projetos de solidariedade, de resistência, que tenham algum sentido num espaço comum de vida, né? Então, acho que o Mbembe e essa lembrança do Appadurai, eles chamam a atenção da gente, dos usos da diversidade, da relação que pode ser positiva do uso da diversidade, que mantém-se as diferenças, e ao mesmo tempo mantém-se um horizonte comum de diálogo, e aí está essa dimensão da universalidade, que pode gerar uma resistência, que pode gerar algo de positivo, algo de construtivo, não só algo de narcisista, não só algo da angústia da incompletude, como tu nos lembraste agora.
Eu tomei aqui a palavra, a expressão, o que é ser americano, para mostrar ainda com todos os problemas disso. Acho que num certo sentido, tudo que eu vou falando é muito polêmico, mas a gente está aqui para pensar junto, eu não estou aqui para dar verdades nenhuma. Num certo sentido, o próprio Darcy Ribeiro, né, quando fala do Brasil, do povo brasileiro, carrega um pouco isso. E se a gente quiser ser mais polêmico ainda, ou bem mais polêmico, eu sei, mas aqui é só para pensar, não estou dando uma posição definitiva sobre nenhum desses autores. O próprio Gilberto Freire, quando fala no uso tropicalismo, né, é um pouco, com todos os problemas, a provocação é essa. Ele pode ser criticado por uma série de incompreensões e de apagamentos que fez na sua narrativa da mestiçagem, eu acho que fez mesmo, tem vários problemas, mas também tem essa provocação do luso tropical com o Darcy Ribeiro, que eu lembrei agora, do povo brasileiro, assim por diante. Eu achei muito interessante, assim, só para aqui, conversando muito livremente, tá, Douglas e colegas, me permitam, acho que podemos tomar esse tom agora, né? Vocês devem ter visto, eu não assisti ainda, tá rolando aí num serviço de streaming, acho que no Globoplay, o documentário da prisão do Caetano, né? Como é que é? O Narciso, como é que é o nome? Não lembro o nome agora, Narciso de alguma coisa. E Narciso preso, uma coisa assim. Né? Narciso em férias. Narciso em férias, obrigado, Fábio. E eu não assisti ainda, mas assisti uma entrevista dele sobre. E mais uma vez me tocou ao final da entrevista, me impressionou, me chamou a atenção. Então, ele rememorando a prisão que ele sofreu na ditadura militar. Agora nós vivemos um momento bem difícil, onde os ecos, para dizer o mínimo, daquele espírito militar continuam aí presentes e estão renovados, todo mundo sabe. E ele, ao final das contas, a repórter perguntou para ele que ele achava do futuro do Brasil. E um pouco nessa linha, eu acho, de acreditar numa certa brasilidade possível, a brasilidade aqui como um conceito da universalidade também, uma pretensão de achar um jeito justo de convivermos nas diferenças, que somos tão diferentes, né? Mesmo a mestiçagem, ela não significa a supressão das diferenças, tá? A mestiçagem exatamente é mais uma das tantas diferenças que a gente vai encontrar entre a gente. Alguém como ele, que não é um professor universitário como nós, mas que sem dúvida é um homem que tem uma sensibilidade, uma cultura, também livresca, mas não só livresca, de vida, para perceber o mundo, como acontece, continua firme, ao final da entrevista, continua firme na esperança de que, eu achei muito forte, nós somos tantos, temos tanta originalidade entre nós no Brasil, que nós vamos acabar, eu continuo com a certeza que nós vamos acabar achando um caminho aí. Então, acho que é nesse sentido, né? Então, especificamente, ao pegar a pergunta da colega, resistência à austeridade, bom, quem sou eu, né, para ficar dando receitas ou ter análises assim, de conjuntura tão precisas para indicar caminhos muito concretos. Acho que ninguém tem essa receita ainda, estamos procurando, né? E é o desafio que o mundo todo passa. O mundo basicamente vive um momento de austeridade, seja não só pelo coronavírus, antes mesmo pelas exigências vorazes do capitalismo financeiro mundial, né, que nunca foram tão grandes. Isso é a pergunta que as pessoas continuam procurando o caminho. Né? Certamente, eu acho que não, o caminho do acerramento dos nacionalismos e do abandono de um horizonte comum, possível, de convívio das diferenças, do meu ponto de vista como cidadão, como indivíduo, acho que é um mau caminho. Acho que tem que ser o outro caminho, procurar um horizonte possível de convívio das diferenças, e nesse sentido é a relação de diversidade com universalidade. Né? E o oposto de um uso, vamos dizer assim, da diversidade de uma forma essencializada, de uma forma ossificada, de uma forma, quase aspas, me perdoem assim a palavra, tribal, né? Sem comunicação. Não sei, eu estou agora falando livremente, assim, não estou com nenhuma pretensão de te dar nenhuma teoria acabada sobre nada, evidentemente.
Não, mas muito bom, muito bom. Nesses momentos mais informais, a gente consegue também colocar o cérebro numa outra condição e surgem reflexões muito interessantes, muito profundas, eu diria, inclusive, porque a gente se abandona um estado de nulidade e começa a se colocar numa concepção de andar, né? De pensador não sedentário, né? De pensador nômade, para utilizar a expressão do Deleuze, né? Que quando a gente fica um pensador sedentário, a gente tem medo de arriscar, medo de partir, mas, de vez em quando, a gente precisa, na informalidade, se transformar também, aliás, nômade não sedentário, né? Nessa metáfora aí que a filosofia da diferença do Deleuze sugere, recuperando Nietzsche. Muito bom, Roger, muito bom mesmo. Pessoal, eu acho que, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, nós aqui avançamos bem, estamos aqui praticamente há 2 horas. Obviamente que, como disse o professor Roger, aqui são momentos de reflexões, são momentos de a gente sugerir novos temas, estabelecer curiosidades. Quem quiser compreender de forma mais substancial as ideias do professor Roger, já deixei as 2 dicas da sua biografia, dos seus livros, né, dos seus textos, dos seus artigos. Repito, então, aqueles que chegaram mais tarde, esse livro, Direito da Antidiscriminação, publicado pelo advogado, é uma magnífica obra, excelente livro, eu aprendi muito e indico aos meus alunos sempre. Também o livro sobre direitos sexuais e a questão do direito de família na perspectiva queer, também é um excelente livro para aquelas pessoas que querem entender as implicações dessa temática com as novas famílias, os novos arranjos afetivos, os novos arranjos sexuais, e que, de certo modo, aí poderão suscitar aos nossos alunos novos debates, né, novas reflexões. O Rodolfo recolocou aqui o livro, que quem quiser baixar depois pode baixar, porque ele é acesso gratuito. Roger, eu, encerrando a nossa atividade de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença, agradecer mesmo o carinho que tu tem dedicado aqui ao programa, aos nossos alunos, a mim em particular, por atender esse nosso convite. Eu espero que a gente possa manter contato, espero que a gente possa fazer outras trocas acadêmicas, talvez escrever alguma coisa juntos, porque eu vejo que nós temos alguns pontos de convergência em muitos aspectos, que a gente possa fazer alguma atividade aí para o final do ano, o início do ano que vem, entre os 2 programas, como já havíamos comentado anteriormente, e você tem aqui na nossa casa, aí no nosso programa, sempre um lugar que vá te acolher, e que você vai sempre ser bem recebido. O professor Roger também vai colaborar conosco na próxima edição da revista, então aí tem um texto do professor Roger que sairá na próxima edição aqui da nossa revista, que eu vou depois divulgar para todos os interessados que quiserem acompanhar o trabalho do professor Roger. Tá, Roger? Então, de coração, te agradeço profundamente em nome do nosso programa, dos professores, dos alunos, e dizer que para nós é uma honra poder contar com o teu tempo, mas, sobretudo, com a tua generosidade e a tua capacidade intelectual, que é enorme. Sempre aprendo muito, tenho certeza que todos nós aprendemos e nos provocamos mais a partir das tuas reflexões. Douglas e colegas, eu digo mesmo, a hospitalidade, a generosidade de vocês, também todos estamos aqui juntos aprendendo, também aprendi ouvindo, não só o professor Douglas, dos outros, mas as perguntas também, muito obrigado. E se é algo, como eu já usei o termo, né, a hospitalidade, eu acho que é uma virtude essencial sempre, ainda mais nos dias de hoje, é a hospitalidade que nos permite acolher o diferente, né, o estranho, o de fora de casa, e fazer uma convivência comum, que é o que essa relação entre diversidade e universalidade perde hoje entre nós e está tão ameaçada. Muito obrigado, Douglas, muito obrigado a todos que acompanharam, fico à disposição também, e vamos juntos continuar trabalhando, né, Douglas e colegas, vamos lá. Isso aí. Então, muito obrigado pela presença de todos, os nossos professores, os nossos alunos do mestrado, os nossos alunos do doutorado. Vi que temos algumas pessoas também de outras instituições, de fora. Temos aqui alunos da Senex Santo Ângelo, temos alguns colegas de Santa Catarina. Então, aqueles também que eu, porventura, não consegui nominar, por não identificar, por não conhecê-los, sejam sempre muito bem-vindos às atividades do nosso programa, às atividades do grupo de pesquisa. E, com isso, encerramos a atividade de hoje. E depois será postada essa gravação lá no canal do YouTube, depois do professor Roger autorizar, obviamente,
para que a gente possa circular essas ideias e estabelecer outras conexões. Então, assim encerro a atividade de hoje e espero contar com a presença de todos nas próximas atividades do grupo de pesquisa. Um abraço a todos e obrigado.